Família guiada pela fé. Vold Beckham. Este não é um audiobook da obra, nem expressa ou traduz as opiniões e pontos de vista do autor. Posso aqui fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. Se trata de uma reflexão e análise sobre pontos relevantes da obra, mas não dispensa a leitura do livro em questão. O autor é pastor evangélico, escritor, apologeta cristão e reitor na Universidade Cristã da África em Zâmbia. Ele é formado em Sociologia e Teologia e, curiosamente, é campeão de jiu-jitsu brasileiro, atuando em diversos campeonatos mundiais. Mas seu maior troféu é a sua família, sua esposa Bridget, companheira há mais de 30 anos, e seus 9 filhos, todos educados no sistema homeschooling e cristãos atuantes. E então, Vold Beckham vai propor nesta obra o desafio de pensar e de lidar com os jovens, com os filhos. Seja você um jovem que é filho ou um adulto que é pai. Todos, porém, da perspectiva dele, estão desafiados a refletir sobre a atual influência da cultura moderna em suas vidas individuais e familiares. E sua proposição inicial, e que norteia seus princípios de convicção, é: você sabe como está a sua vida espiritual? Como está a vida espiritual dos seus filhos? E ele conta a experiência de que foi procurado numa manhã após o culto por alguns jovens certa vez. Dentre eles, uma jovem menina de 21 anos, que transtornada pedia conselhos sobre sua situação. Ela tinha sentido-se impactada pela mensagem daquela manhã e sentia-se chamada por Deus a corrigir sua rota de vida. O problema era que há 2 anos ela tinha um relacionamento com um rapaz, mas não via da parte dele nenhuma expectativa de casarem-se. Além disso, ela considerava que os padrões dele não estavam de acordo com o que prescrevia os critérios cristãos. E para piorar, ele estava na metade do seu curso na faculdade e seria inviável terem qualquer iniciativa na direção de um casamento ou algo assim, ainda que ele fosse alguém com as características para tal tipo de relacionamento. Não obstante, o drama daquela jovem era que ela não queria estar presa naquela situação de indefinição. Queria seguir o trilho cristão, terminar a faculdade, exercer a profissão e, no tempo certo, constituir família com alguém que compartilhasse de seus valores e crenças. No entanto, ela também não tinha forças de, por si mesma, sair daquilo tudo em que se encontrava. E Beckham pôde constatar nessa época que cerca de 70% a 80% dos jovens cristãos do seu entorno estavam vivendo dramas semelhantes. Eles deixavam a conduta cristã depois de ingressarem na faculdade, se metiam em relacionamentos nada promissores e, depois de imersos numa crise existencial, buscavam retornar aos padrões e vida de antes, que haviam abandonado, o que raras vezes dava certo também. E, no geral, os dados eram de que 8 a cada 10 cristãos deixavam de seguir o cristianismo ou se declarar cristãos ao chegar à juventude e início da fase adulta. E mesmo entre aqueles que ainda se diziam cristãos, entre a adolescência e a juventude, 85% deles não tinham uma vida realmente cristã. E 60% sequer acreditavam na existência de uma verdade absoluta, ou até que Jesus tinha pecado durante sua vida terrena. E da observação do autor, esse lastro de decadência tem sido provocado por 2 forças sociológicas principais, a escola e a mídia. Essas 2 instâncias da vida em sociedade, no dizer dele, inspiram e conduzem os jovens a conhecer e se aprofundarem na cultura, na moda secular, mas ao custo de tirarem deles quaisquer parâmetros espirituais ou religiosos que queiram ter. Eles são então inundados de seriados, games ultramodernos, músicas pop, vestuários e linguagem dinâmica, e que muda em questão de meses, mas se tornam completamente alienados quanto quem são os personagens bíblicos, o que fizeram, como viveram. Têm à sua volta drogas, bebidas, informações sobre essas substâncias, mas não recebem qualquer informação ou acesso a quem foi Jesus, ou sobre a Bíblia. E para Vold Beckham, isso está no cerne da ambiguidade em que vivem essas gerações de jovens e adolescentes. pois que ouvem de Jesus, mas não sabem nada sobre ele.
não conhecem nada dos assuntos espirituais, logo não têm clareza sobre o modo de vida e conduta de um cristão. E para o autor, se trata não de que os jovens estão deixando o cristianismo na realidade, diz ele. A maioria desses jovens já não eram cristãos, mesmo quando iam à igreja. E o que propõe o autor é que cada pai também deve trazer para si essa reflexão e perguntar a si mesmo se os seus filhos acaso também não se encaixariam nesses termos. Na cultura cristã, vai também externar o autor, você, seus filhos e sua família fazem parte do joio ou do trigo? Já pensou nisso? E aqui vale ressaltar que, para Beckham, isso tem uma relevância muito grande, dado que para ele Jesus e o Espírito Santo se revelam não no indivíduo apenas, mas por meio e através desse indivíduo no que concerne a sua atuação no seu seio familiar. O seu papel como pai, marido ou filho tem uma significância no plano de desenvolvimento dele próprio como ser social, moral e espiritual. Na obra Constelações Familiares, do psicoterapeuta Bert Hellinger, ele dilucida um pouco desse conceito, embora por palavras diferentes, e que acho oportuno discuti-las aqui. No capítulo que ele chama de A Bênção do Pai, é tratado que a figura do pai e do homem, por consequência, no contexto de sua família, mulher e filhos, é religiosa por essência. Ele é o sacerdote que abençoa a família sob sua liderança e cuidados. E para Bert, esse papel de abençoador não quer dizer que ele é superior, mas que ele tem a incumbência e destino espiritual de transferir para os seus aqueles elementos não materiais, mas também importantes e fundamentais que concorrerão para o bem da família. E segundo Hellinger, a tradição de os filhos pedirem a bênção aos pais tem esse simbolismo, do pai comunicar ou transferir para os filhos algo de ordem superior que vem através dele, mas não vem dele, vem de uma corrente de princípios e de força moral ancestral, que perpassa a cada homem e é transferida para a geração seguinte. Cada homem na função de pai e marido é um elo dessa corrente e se submeteu a ela quando recebeu do seu pai a bênção, e da mesma forma irradia isso sobre seus filhos, e eles aos filhos deles. E essa harmonia e hierarquia tem o peso e o poder de curar as mentes e as almas dos familiares, impedindo que o caos tome conta. Observe que onde essa corrente e hierarquia é quebrada, dificilmente a família permanece unida e harmônica. Normalmente o equilíbrio é rompido e aquela família se deteriora. Os filhos se dispersam, o casal entra em conflito e se separa, e tudo mais será caótico dali por diante. A bênção do pai é uma carga de poder simbólico que anuncia e declara na família que ele é o regente e o líder, não porque tem o privilégio de mandar, mas porque detém o fardo e peso sobre os ombros de dirigir aquela família e fazer com que cada um de seus membros encontre seu espaço e lugar no mundo. E para isso ele protege, alimenta e orienta, mas também disciplina e corrige as falhas caso a família se desvie da rota. Não, porém, a rota que o marido e pai estabeleceu autoritariamente. E aqui está a questão. Trata-se da rota e caminho que todos estão destinados como membros de uma família. Isso é, cada um tem um papel e lugar de pertencimento e algo a executar naquela constelação familiar. Aceitar isso é ser livre. É libertar-se de todo outro caminho que tenta levá-lo para fora das bênçãos e realizações que ele está destinado a alcançar. Mas o assunto é muito amplo para ser discutido aqui. E de volta a Howard Beckham, ele relaciona a espiritualidade do homem à sua integridade e até à sua dignidade. Não tem como ele possuir espiritualidade e não ter também essas duas coisas, integridade e dignidade. Assim como se ele perder a dignidade, tornar-se um homem infame e deixar de honrar sua palavra, seu nome e sua imagem, será impossível ele conseguir manter o nível de espiritualidade necessário para guiar sua própria vida e de sua família. Vogt traduz isso em palavras até mais simples. Ele diz que os relacionamentos terrenos são prova e reflexo do relacionamento celestial do indivíduo. Mas poucos parecem atentar para a importância e responsabilidade disso. Segundo o autor,
Acham que ter filhos rebeldes, displicentes ou uma esposa que negligencia a sabedoria de educá-los e de ser uma boa mãe e esposa não afeta a sua vida em particular ou nem a sua vida espiritual, quando na verdade tudo está conectado. E o desafio do autor é ainda mais contundente quando ele fala que homens e mulheres, quando se propõem a estar juntos debaixo de um casamento, não encontram muitos exemplos nos quais se espelharem. Mas, ao mesmo tempo, também não se propõem eles a serem o exemplo que outros possam espelhar em si. Eles não se comprometem a romper aquele ciclo de fracassos, crises e desalentos que viram ao seu redor ou na família de seus pais e parentes. Wood conta que, quando ele e sua esposa Bridget se casaram, ele tinha apenas 20 anos de idade e toda a imaturidade e ingenuidade proporcionais, mas o pior para eles foi não poder contar com o exemplo, nem conselhos ou quais ajuda nesse sentido, nem dos familiares ou dos amigos próximos. Dos dois lados da família dele e da sua esposa, eram 22 divórcios dos 25 casamentos que houveram, isso contando com um deles que era um dos 3 que não terminaria em divórcio. Mas, porém, ao se refugiarem ambos na Bíblia e a autêntica vida cristã, puderam testemunhar dezenas de casais vindo a procurá-los anos depois para conseguir conselhos e orientação, o que demonstrou o enorme vácuo que está a sociedade e as famílias no quesito de harmonia e união familiar. E para o autor, o que tem levado tão longe e de modo abençoado nesse quesito é que ele e Bridget dispuseram o hábito salutar de olhar para o que estão falhando e achar um modo de melhorar. E embora isso pareça simplório, se constitui em algo fundamental e raro, pois a tendência nos relacionamentos modernos é de um projetar no outro as suas insatisfações ou traumas e carências ou confusões mentais, vendo a si mesmo como vítima e o parceiro como o monstro terrível que destrói as chances de felicidade da pobre e indefesa vítima, sem achar a sua culpa e contribuição para aquilo que há de ruim no relacionamento. É impossível achar também soluções reais e eficazes, porque a própria demarcação daquilo que veem como problema estará baseada em dramas inventados e não no problema real. O passo fundamental e primeiro é sempre o de enxergar o outro como um aliado em busca do mesmo objetivo, o de melhorar a vida e conquista de ambos e daquela família. Assim é possível discordar dos meios para se chegar àquele resultado, mas não discordarem quanto ao que querem. Qual o objetivo final? Primeiro, eu e Bridget, conta o autor, estabelecemos que iríamos permanecer juntos e crescer juntos, como casal, sempre como casal. E isso era inegociável. Assim, fosse qual fosse o problema, eles estavam comprometidos pela promessa de que eram juntos e não separados que achariam a solução. Com isso, podiam passar pelas tempestades sem o medo de investir no barco, pois tinha um do outro o comprometimento de que não seria abandonado na viagem que o barco fazia. E o nome dessa embarcação era casamento. Gosto das observações que faz a autora Maria Calvo na obra Pais Destronados, em que coaduna ao tratado desse ponto por Wood Balkan. Tiago comenta sobre a morte social do pai e estende a questão para não apenas o homem como pai, mas também como marido e como ser masculino propriamente dito. Ela pondera que a castração social do homem se efetiva pela diminuição da importância dele dentro da família e no estágio seguinte dele na sociedade em geral. É uma ausência psíquica que é tentado produzir de modo que esses homens se sintam de modo tal excluídos que, frustrados, deixem seus papéis como marido e pais e entreguem-se aos vícios como acalento para aquilo que não puderam ser e fazer em seus próprios lares e famílias. A ideia, segundo Maria Calvo, é dissuadir o homem de lugar, espaço e valor dentro da sociedade e substituí-lo pelas próprias mulheres que a priori são convocadas a fazer o papel e função da mãe e do pai, se dizendo a elas que os homens são desnecessários e dispensáveis, mas que no decorrer do tempo isso resultará em danos para a própria mulher, para os filhos, para as famílias e inevitavelmente para a sociedade no seu todo. A ignorância feminina, no dizer dela, é não perceber o caos que virá disso, pois a família é a célula primordial da sociedade e se constitui de pai homem
e mãe-mulher, e abrange as dimensões espiritual, emocional, psicológica e física. Coisa que a mulher sozinha não poderá fazer, pois ela é parte da engrenagem familiar e não toda a engrenagem. Logo, seu papel nunca poderá ser de mãe e pai, mulher e homem, tudo ao mesmo tempo. A estrutura da família é complexa demais para que qualquer tipo de arranjo improvisado possa substituir as peças e executar com o mesmo desempenho as devidas funções. Pai, mãe, filhos, cada qual tem um dever e encargo moral, social e espiritual dentro daquela família a qual faz parte. E como centro desse debate está posto e explanado na opinião do autor, que são o pai e a mãe quem estabelecem os fundamentos morais da família. Não cabe aos filhos esse papel. A eles cabe o de cumprir aquelas determinações e não de reescrever como o lar deve ser conduzido. Ao crescerem e tiverem sua independência financeira e seu próprio lar, daí poderão editar seus próprios fundamentos e regras, porque daí seu papel não será mais o de filho, mas o de homem ou mulher adulto. E Bacon escreve ainda que é inevitável que os pais recebam o nome de opressivos caso estabeleçam regras para o seu lar e filhos que não sejam a completa e laxativa permissividade que se tem na cultura moderna contemporânea. Porém, limitar as horas de consumo de TV, celular, games e eletrônicos em casa por seus filhos é o papel de um pai e mãe que cumpre o seu dever moral de edificar sua casa, bem como caso proíbam os filhos de namorar antes dos 15 ou 16, por exemplo. Quaisquer adesão desse tipo é de responsabilidade dos pais estabelecer e dos filhos cumprirem. Os pais não devem permitir que o mundo, a mídia, as novelas, filmes ou a modernidade dite as normas que o seu lar irá viver. Os padrões ditados pela cultura moderna são baixos demais. Se você tentar conduzir o seu lar por eles, significa que você e seus filhos viverão arrastando-se na lama e podridão como ratos no esgoto do mundo. Você pode e merece ser mais elevado que isso. Essa é a mensagem. E o autor, então, traz a reflexão para o seguinte ponto. Independente da crença ou religião de cada um, uma coisa todos os pais compartilham: o desejo e vontade de que seus filhos vençam na vida. Mas a questão, de acordo com ele, é que o conceito de vencer ou dar certo na vida perpassa apenas ou predominantemente os aspectos materiais e financeiros. Basicamente, ter saúde e ter dinheiro. E para o autor, ao menos para os cristãos, a prioridade para seus filhos deveria ser eles encontrarem a Cristo e seguir com Cristo, levando a Deus para dentro de suas vidas financeiras, materiais, de saúde, acadêmica, profissionais. E a relevância disso é que, se tiverem prosperidade material, boa formação escolar, boa profissão, mas não tiverem sólidos princípios espirituais, podem ainda assim terem uma vida vazia de sentido, levado por vícios e hábitos culturais nocivos e acabarem mergulhados no caos, na morte prematura, ou drogados, ou algo que não seria agradável para eles nem para seus pais. Ao passo que, estando com Cristo, podem ou não obterem a prosperidade material ou terem ou não uma saúde perfeita, mas terão o equilíbrio moral de fazer boas escolhas em todas as áreas de suas vidas e honrar a Deus, aos seus pais, à sua família, e modelarem a sociedade sendo eles um esteio para todos os outros jovens que olharem para seus exemplos. E para Bacon, portanto, as perspectivas são melhores se, concomitante à dedicação a uma carreira profissional, estiver na vida dos jovens a oportunidade de conhecerem também a Bíblia e buscarem a Jesus. Garotos não se transformam em homens e nem meninas em mulheres só porque adquiriram bens financeiros. Eles se tornam homens e mulheres de verdade e honrados quando amadurecem a consciência ao inserir dentro de suas mentes e corações bons conceitos de ética, de moral cristã, de valores familiares e de conhecimento bíblico. Não adianta acharmos que, consumindo o alimento imoral do mundo nas partes de cultura e religião, eles poderão ser bem-sucedidos e felizes em todas as demais áreas de suas vidas. Eles podem, quem sabe, atingir bons patamares financeiros, boa colocação profissional, mas terão a alma vazia de sentido, ou a mente juvenil de um adolescente frustrado. E o pior,
é que a compensação para isso costuma ser o álcool, as drogas, a vida desregrada e tudo que desperdiça e joga fora aquilo que porventura se tenha conquistado nas outras áreas, material, financeira ou profissional. Em resumo, a vida conduzida sem ter a base em Deus é perpetuar o ciclo de nadar e morrer na praia. É uma falha que costuma cobrar um preço alto, finaliza o autor. Olhar e buscar as coisas do mundo, mas desprezando as coisas de Cristo e da eternidade. O trivial, que é obter conquistas materiais, é importante, mas não devem obstruir o essencial, que é conhecer e amar a Cristo. Podemos conquistar o mundo, mas sem estarmos com o coração em Deus, seremos vazios ainda que acumularmos bens, propriedades, títulos, currículos ou fortuna. Num golpe de desespero, muitos que tiveram isso, mas não a Cristo, deram fim à própria vida, deixando a pergunta: por quê? Se ele ou ela já tinham tudo que o mundo dá, mas não aquilo que só Jesus fornece, que é o sentido para a vida, a paz de espírito e a salvação. Não saber o que é mais importante e o que é secundário na vida leva a uma vida de frustração e fracasso, conclui então o autor. E assim vem a pauta outra questão. A pergunta se, ao olhar para a sua família, você vê os traços da cultura desse mundo ou a cristã? E a resposta a isso pode não somente dizer aonde você está na vida, mas também aonde você não deve estar. Isso é, se você responder que você e sua família estão marcados pela cultura secular, pelo modo de vida não cristão desse mundo, isso te dá um parâmetro para onde você deve seguir, de onde você deve sair. E isso literalmente significa deixar de fazer, de frequentar certos lugares e coisas, e adotar atos e hábitos mais dignos de alguém que teve a vida restaurada por Cristo e pelo Evangelho. Rebecca compartilha a experiência de que, aonde quer que pregue seus sermões sobre cultura, marxismo cultural, família, etc., uma pergunta recorrente que fazem a ele é: e agora? O que fazer? As pessoas reconhecem que estão debaixo de todo aquele caos e desordem que emana da cultura e meio secular para dentro de seus lares e família, mas se sentem perdidos quanto ao que fazer para restaurar a ordem de tudo. E a premissa do autor começa de forma bem simples. Inicie parando de fazer o que você ou seus filhos sabem que não está de acordo às Escrituras. É a velha, mas necessária medida de estancar o vazamento antes de trocar as peças com defeito. Fechar o registro do encanamento de onde está jorrando a sujeira em forma de cultura, de arte, de gosto, de lazer, de entretenimento. Seja o que for ou que nome tiver, é sempre a primeira e básica, mas eficiente maneira de cessar o fluxo de entrada de tudo que contamina o lar. Daí depois vem a fase de depurar ponto por ponto o que pode ser mantido, o que precisa ser limitado e o que deve ser excluído em definitivo. E para Vogt, o parâmetro e gabarito para medir a saúde moral e espiritual da nossa família é sempre os mandamentos de Deus. Ao comparar as ações e hábitos gerais dos membros da família para com o que a Bíblia expõe, temos uma noção da distância que estamos ou não do modo apropriado de viver. E não fugindo da parte polêmica de tudo isso, o autor prescreve também, na questão da depuração dos hábitos da família, que homens e mulheres no geral não têm a capacidade de serem apenas amigos. Logo, trazer para a vida familiar homens ou mulheres solteiros sob o álibi de que são apenas amigos para desencadear eventos platônicos pode ser mais desagradáveis do que se pensa e porá em desequilíbrio a própria vida familiar e conjugal. Homem solteiro, sendo amigo de mulher, ou mulher solteira, sendo amiga próxima do marido de outra mulher, é como deixar aberta uma caixa de Pandora no meio da sala. Ninguém sabe o que sairá de lá de dentro, mas nunca sairá coisa boa. Isso é certo. Essa atitude é repudiada por muitos homens e mulheres modernos, que citam seus próprios casos particulares para dizer que há tantos anos são ou foram amigos sei lá de quem, mas nunca avançaram ou permitiram que o amigo ou amiga avançassem além daquilo. Mas o fato concreto é que se pode medir o quadro geral
é que ser ou ter amigos isoladamente, que não seja igualmente amigos do casal ou também casados, corresponde a andar numa ponte estreita de madeira escorregadia, em que o tempo todo se está correndo o risco de cair. Pode ser que em algumas viagens a travessia foi intacta, mas a constância do risco e o prejuízo se a queda ocorrer talvez não compense os custos emocionais e psicológicos de ficar atravessando sem necessidade aquela ponte. Nunca se sabe quando a natureza poderá agir para deixar a ponte ainda mais arriscada do que o normal e acabar provocando um escorregão. Mas o autor, no entanto, usa também dessa premissa para embasar sua alegação de que a família, igualmente, também não deve trazer para si o baú onde guarda as lembranças de sua amizade com o mundo. Em outros termos, não dá para ter uma relação ou relacionamento sério com Deus, mantendo a amizade íntima com o mundo, com a cultura ou Deus desse século. É necessário romper o elo emocional com aquilo que a modernidade fornece e produz. Seja as modas, sejam os vestuários, a linguagem, os comportamentos, ou até mesmo aspectos filosóficos ou teológicos modernistas, como as inovações marxistas, apelando para o cristianismo. Nesse ponto, cito eu, como exemplo dessas inovações, as correntes crescentes no meio cristão em geral, chamado Teologia da Missão Integral, Teologia da Libertação, as teorias de Deus queer, ou Cristianismo da Libertação e por aí vai, que são todas aberrações teológicas com a finalidade de distorcer as Escrituras e corromper a integridade da vida cristã como ela deve ser vivida. E para esclarecimento disso, eu deixo as indicações das obras Uma Heresia Chamada Teologia da Missão Integral, de Nemuel Muniz, Outro Evangelho, de Elisa Childers, e Por que a Justiça Social Não é a Justiça Bíblica, de Scott David Allen. Uma família sem compromisso com o Deus único da Bíblia não tem esperança de escapar das ondas do massacre cultural desse mundo, diz o autor. É preciso manter as portas e janelas lacradas contra as amizades inoportunas que o mundo lança para dentro do nosso lar. Nesse caso, são os ladrões culturais que vêm roubar, matar e destruir nosso vínculo com Deus e com as coisas de Deus. Primeiro, faz os membros da família se separarem para as refeições. Um filho está no quarto. A filha diz que está sem fome, mas espera a família sair da cozinha para vir fazer seu lanchinho separadamente. A mulher quer comer vendo TV. Enfim, depois os filhos passam a maior parte do tempo longe de casa e da supervisão dos pais. Em seguida, começam a mentir sobre onde e com quem estão. Disso, abre-se a porta para vícios como bebidas ou drogas ou pornografia. E não muito depois, a família é um grupo de desconhecidos dividindo o mesmo teto, mas sem nenhuma afinidade ou nada em comum, apenas a mera inconveniência de terem um mesmo laço sanguíneo. E quando chegam a isso, a pergunta fatídica dos pais é: onde foi que eu errei? Pois bem, errou onde todos os demais, pais e filhos e todos os membros da família erram quando chegam a tais resultados, abrindo a porta a cada um de seu próprio coração para o modo secular de viver. Quando o mundo entra dentro de um lar, com frequência, Jesus é jogado para fora pela janela. Se o mundo, significando todos os seus entretenimentos, modas, programas de TV e hábitos gerais de viver, se torna o padrão de uma família, dia após dia, os membros daquela família estarão fazendo escolhas pessoais, profissionais e sentimentais cada vez mais distantes dos preceitos de Deus. E não haverá, dali um tempo, nenhum critério moral ou espiritual para guiar aquela família. Se o mundo for o altar dentro do seu lar, é bem provável que seus filhos sejam um sacrifício aos ídolos culturais. É a constatação que faz o autor. E sua fala, então, será que, se você adorar um ídolo em sua casa, no fim, esse ídolo roubará sua família para ele. E que ídolo sua família tem cultuado? Já pensou nisso? Quando você o encontrar, é ali que você estará errando e onde deve corrigir. É o ídolo dos entretenimentos? O ídolo das baladas? É o ídolo das diversões? É o ídolo das bebidas, dos vícios, da busca do prazer ou dinheiro desequilibradamente? Em que altar está o seu coração e o seu lar? E lembre-se, seus filhos não poderão ir além do seu exemplo.
Ou pelo menos você não poderá cobrar isso deles. E essa é uma parte que cada um individualmente, ele consigo mesmo, deve avaliar e melhorar se achar necessário. É o que considera o autor. E outra parte, também destacada pelo autor, é que a família deve ter clara a ordem de hierarquia e prioridade. Primeiro vem Deus, depois o casal e por último os filhos. Lares em que essa ordem é transgredida e os filhos se tornam a prioridade da família costuma naufragar bem rápido. O casamento, diz Wood, é o fundamento sobre o qual todos os outros aspectos da família devem ser construídos. Os filhos devem ser liderados pelo casal, e não o contrário. Mas ocorre que os pais têm falhado em orientar e preparar os seus filhos para a vida. E, portanto, para crescerem, assumirem responsabilidades e saírem de casa. A cultura que muitas famílias têm assumido e que vem do mundo e não de Deus é das crianças acima de tudo. Estabelecem que a razão de ser do casamento é cuidar dos filhos, e daí gastam todo o tempo, dinheiro e energia na tarefa de fazer as vontades das crianças, depois dos adolescentes quando vão crescendo e em seguida deles quando se tornam jovens e adultos. Ao chegar ao caso de que mesmo adultos, muitos pais mantêm os seus filhos em casa sendo sustentados e cuidados por eles. A missão desses pais nunca acaba. Mas quaisquer que sejam as razões disso, a ordem tem de ser buscada. O casal cuida dos filhos, os filhos crescem e vão cuidar da própria vida. A vida familiar é para os filhos apenas um laboratório, onde são moldados, forjados e preparados para a vida e os desafios da existência. Nunca deve ser o eterno refúgio onde eles podem ficar enclausurados perpetuamente por medo de saírem e enfrentar a vida. Steven Pressfield conta em seu livro O Espírito do Guerreiro que em certa feita 2 soldados espartanos fugiram da batalha com medo e retornaram a Esparta. Suas mães, ao encontrá-los na cidade, exaustos, assustados e manchados de sangue, os recebeu com xingamentos e escárnio, erguendo suas vestes e desdenhando dos próprios filhos, perguntando-lhes se queriam tornar-se de novo bebês chorões e se esconderem no útero. Essa era a razão de ser de um guerreiro espartano, estar preparado para enfrentar a vida. E a guerra, a defesa militar e as vicissitudes das batalhas era a vida tanto em Esparta quanto na Grécia e no mundo antigo. Aonde fossem, o viver exigiria deles que lutassem e que fossem homens adultos vivendo como adultos. E em Esparta, cada mãe e cada pai sabiam disso. E por isso não aceitavam menos de seus filhos. Eles tinham de ser homens de verdade e encarar a vida como homens. E outra coisa que cabe também aos pais, ao homem e à mulher, é a adesão à mentalidade de amor. Isso quer dizer que o elo entre eles não pode ser apenas o amor, ou o que acreditam ser o amor, mas um compromisso inabalável com a mentalidade do amor, que é a inteira convicção de que ao dizer sim para uma pessoa nos votos de casamento, se está estabelecendo uma parceria, uma sociedade ou aliança que envolverá investimentos emocionais, psicológicos, financeiros e diversos outros em cujo rompimento desse contrato envolve danos materiais e emocionais talvez permanentes. Por isso, tem de se ter a mente focada nessas premissas de que aquele contrato deve durar. E da observação do autor, a cultura secular, incutida nas pessoas, corrobora a ideia de amor romântico, onde a felicidade brota como mágica a partir de um simples olhar ou toque do companheiro. Daí, quando essa fantasia é substituída pela realidade de que há contas para pagar, boletos para vencer, filhos pequenos chorando ou adolescentes mimados exigindo sempre mais, aí o olhar apaixonado é trocado pela frustração e o passo seguinte é fazerem do casamento um ponto de parada apenas, um estágio onde um deles ou ambos se recompõe e preparam-se para abraçar a primeira oportunidade que apareça para sair daquele casamento. E às vezes essa oportunidade vem em forma de um colega de trabalho ou chefe que se mostrou interessado numa aventura extraconjugal, ou às vezes a própria pessoa sai em busca de novas aventuras ou oportunidades amorosas e sexuais, em parte para extravasar a carga de frustração que sente, e outra parte para tentar criar uma janela de oportunidade para sair daquele relacionamento que a pessoa não está querendo mais. Doravante, da ótica de Balkan,
Essa tragédia toda se origina da ignorância e desconhecimento que o próprio mundo provoca nas pessoas quanto ao que é o amor. Ele, então, chama de mitos românticos as ideias e pressupostos que a cultura vende ao público que consome os atuais filmes e seriados de TV. Aquela premissa cultural de que o amor é uma flecha que atinge o peito e nos faz presos romanticamente a outra pessoa. Para começar, é um erro achar que o amor é uma força aleatória, diz o autor. A ideia de que não temos controle sobre nossas emoções, de que não escolhemos por quem nos apaixonar, é a típica armadilha que captura as pessoas e as jogam numa espiral emocional desgastante, que ao fim acabará destruindo sua personalidade ou chances de ser feliz no amor de fato. Ele cita o caso comum de jovens bonitas e promissoras que destroem a própria vida ao se descobrirem apaixonadas por um completo vagabundo sem futuro algum. Ele é assim, mas eu amo. Quem nunca escutou essa justificativa de alguma jovem dessas presa na teia do amor hollywoodiano? Ele ainda menciona casos que presenciou como ministro eclesial, de mulheres que eram atraídas pelos piores tipos de homens. Um desses casos foi de uma mulher que se envolveu com um típico Zé Ninguém. Bebia muito, era agressivo, chegando a espancá-las várias vezes. Teve casos conjugais até com suas vizinhas e amigas. E tentou até investir sexualmente contra a filha dessa mulher, a enteada dele. E tudo que ela dizia é que não tinha forças para deixá-lo, porque o amava. E como enfatiza o autor, isso é lugar comum na vida e mentalidade de inúmeras mulheres e talvez seja fruto de uma corrupção moral e psicológica, ou até espiritual, patrocinada pela cultura, pela mídia e pelos prepostos culturais em geral, mas que de todo modo nada tem a ver com o amor ou sentimentos verdadeiros, mas apenas há opressões malignas ou obsessões psicológicas da quais se deve libertar-se para se ter uma vida emocional e sentimental madura, pacífica e satisfatória. Todos nos assustamos, descreve ele, quando vemos que homens que despertam geralmente esse fogo e paixão nas mulheres não são dons Juans charmosos, bonitos e irresistíveis, mas ao contrário, sujeitos desagradáveis em todos os aspectos possíveis, o que só evidencia que alguma coisa nessas mulheres as levam para a fogueira, assim como a mariposa é atraída para o fogo que irá consumi-la e matá-la. E de assim, os meios de difusão da cultura, TV, filmes, seriados, livros de romance juvenil, prospectam a imagem e crença de que o amor, ou seus sentimentos correlatos, a paixão, a libido ou o desejo, são forças irresistíveis, aleatórias e carregadas de erotismo, do qual não se pode escapar ou impedir que aconteça. E uma vez flertado pela flecha do cupido, não há nada o que se possa fazer senão se deixar conduzir por aquela onda de emoções, mesmo que à custa de sacrificar o casamento, a estabilidade familiar, o emprego, a carreira ou o que for. Trair, enganar o cônjuge, se arriscar, tudo se torna válido se for feito em nome ou em busca do tal amor avassalador e irresistível. Mas, porém, fora das envolventes tramas românticas e eróticas dos filmes e livros de gosto vulgar, essas aventuras não acabam com o viveram felizes ou uma grande jornada de autoconhecimento. Acabam sempre em tragédia. E aqui eu comento de mim mesmo a obra Comer, Rezar e Amar, que acaba assim, mostrando o idealismo romântico erótico com final feliz, da autora Elizabeth Gilbert, que depois virou filme em 2010, estrelado por Julia Roberts. Numa das frases do livro é dito que amar pode ser fácil e maravilhoso, tanto quanto fatal. E a narrativa, tanto do livro quanto do filme, leva a um convencimento de que o amor, a paixão e o prazer pode ser uma jornada mística de autodescobrimento, e que cabe à mulher embarcar nessa viagem assim que a vida a convidar a fazê-la. Mas o humor e irreverência, como é posto na trama, não mostram o quanto de vazio, dor, medo e vidas partidas foram produzidas no caminho. Parece tudo romântico e lindo, mas a vida real não é inocente e inofensiva assim, quando se trata de envolvimentos amorosos, sentimentais e sexuais. E a lógica moderna é: a flecha do cupido leva ao sexo, e não ao amor. O alvo, portanto, quando duas pessoas se envolvem e são flechadas pelo anjinho com arco e flecha,
Não é mais eles terem um relacionamento, mas sim eles terem uma relação sexual, um envolvimento erótico. E é justamente essa mudança de perspectiva que conduz a sociedade e relacionamentos modernos ao fracasso e, por conseguinte, destrói a família. Mas no parâmetro bíblico, que é o único que pode sustentar um relacionamento estável e duradouro, o amor é um ato de vontade e não um evento romântico. Envolve emoção, mas é sempre uma escolha em que se tem total controle das ações tomadas em sentido de realizar aquela vontade. Colocar o amor como algo puramente do coração e tão extraordinário que não se tem o controle de si mesmo ou de suas emoções é caminhar para dentro da derrota emocional. Nunca acaba bem. E assim segue a vida daqueles que, com ou sem família, se deixam guiar pela cultura ao invés de guiar-se pela fé. E como visto o tempo todo, quando buscamos mais a nossa satisfação pessoal acima dos planos de Deus expressados em sua palavra, a tendência é considerar descartável tudo aquilo que impedia a nossa felicidade plena e ininterrupta, ou a realização máxima do prazer, do bem-estar, do hedonismo, mesmo que sejam coisas supérfluas e momentâneas. E isso inclui abandonar a família, trair o companheiro, enganar, dissimular, fingir, emular comportamentos. No jogo da egolatria, tudo é válido se em nome de si mesmo. E quer saber o fim disso? Está descrito em Provérbios 14:12. Há caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas o fim deles conduz à morte. E assim, encerra a análise da obra Família Guiada pela Fé, de Vold Becken.